Hoje, dia 23 de novembro, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, a Igreja proclama o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofereceu mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. O capítulo 21 do Evangelho de Lucas trata da presença de Jesus no templo. Já capítulos anteriores iniciou. O templo para os judeus era o local da manifestação de Deus. Essa manifestação era entendida que acontecia num lugar secreto, dos santos dos santos. Santo significa separado. Por isso, o Santos dos Santos era o lugar, o separado dos separados. Tanto que o sacerdote só entrava uma vez por ano para oferecer para Deus aquilo que era o louvor que se dava à sua presença, essa presença onipotente e poderosa. Jesus não nega a presença de Deus no templo, mas ele amplia, dizendo que Deus está presente em muitos outros lugares e se manifesta de muitos modos e de formas diversas. Por isso, quando Jesus olha a prática da oferta de bens para o templo, o dinheiro que era colocado no tesouro, que servia para a manutenção do templo, ele vê pessoas dando grandes quantias de dinheiro. Mas, num certo momento, chega uma viúva, uma pobre viúva, como Lucas nos diz. As viúvas, por si só, eram pobres, porque, diferente do que no nosso tempo, na época de Jesus, uma mulher que ficava viúva não recebia nenhum bem, ela não tinha nenhum direito. Ela ou era amparada pela sua família ou pelos seus filhos. Se não tivesse esse amparo, ficava uma mulher sem nenhum lugar para viver e sem nenhuma renda para sobreviver. Por isso, essa pobre viúva, ao colocar essas moedas, alguns centavos, está colocando tudo o que ela tem. Jesus está dizendo que nós devemos dar a Deus tudo o que nós temos. O supérfluo é simplesmente aquilo que nem nos pertence. A nossa sociedade, que tem o conceito de acumulação, deveria repensar, saber que coisas, bens, dinheiro que nós temos, que nos são supérfluos, faltam para outras pessoas. São coisas de dinheiro que não nos fazem falta. Se não os tivéssemos, viveríamos do mesmo modo que estamos vivendo. No entanto, outras pessoas sofrem e vivem mal. Às vezes não conseguem nem sobreviver por falta daquilo que é o supérfluo. A Igreja, durante milênios, sempre considerou o supérfluo um pecado. Ter aquilo que não precisamos, quando falta a outra pessoa, é pecado. E continua sendo. A nossa doutrina social da Igreja continua dizendo que o acúmulo daquilo que falta para os outros permanece como um pecado. A manifestação de Deus acontece em muitos lugares, é o que Jesus nos diz. Para Deus, devemos entregar tudo, toda a nossa existência. E temos que recordar que o cristianismo compreende que Deus não está só presente nos templos ou nas celebrações religiosas. Ele está presente, acima de tudo, no ser humano, porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou na humanidade, num ser humano. Ela não se encarnou em um objeto, em um edifício, em roupas, em liturgias. Ela se encarnou no ser humano. E Jesus foi muito claro, especialmente nos pobres e naqueles que sofrem e têm necessidades. Pela intercessão dos beatos Manuel e Adílio,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.